São gotinhas que te dão saúde, rejuvenescem teu corpo, fazem você ficar mais jovem. Gotinhas da natureza que são um presente, uma dádiva de Deus pra gente. Que ao mesmo tempo são anti-inflamatório, analgésico, antibiótico, antibacteriano, antifúngico, antiviral, melhoram a imunidade e tem uma série de dezenas de benefícios para a saúde. Gente, nós estamos falando do própolis, que é o assunto desse vídeo de hoje. Que ele vai desinflamar o teu corpo por dentro totalmente e vai fazer você ganhar uma super saúde. O própolis é um grande criador de saúde, um instrumento, um recurso maravilhoso que a natureza nos dá, que foi fabricado pelas abelhas maravilhosas, que são nossas irmãs queridas, que são divinas. Gente, cá para nós, mel de abelha, própolis são divinos. São alimentos, remédios maravilhosos que não tem nem como a gente descrever em palavras. É difícil a gente conseguir imaginar como insetos tão aparentemente insignificantes conseguem fabricar um suplemento tão maravilhoso que a nossa ciência, com toda a tecnologia, não consegue chegar nem aos pés. Tá? Estamos falando da ciência da natureza. O própolis é produzido pelas abelhas para proteger a colmeia. E a gente faz um fitoterápico a partir dessa resina, que as abelhas conseguem capturar substâncias na natureza, nas plantas, e não sei como, é um milagre, e elas fazem essa composição desse suplemento maravilhoso. Você sabia que o própolis era tudo isso? Escreve aqui nos comentários, já usou própolis? Quantas gotas você toma de própolis por dia? Quero ver teu comentário aqui embaixo. Comenta. Vê bem. Gente, os benefícios do própolis são muitos, inúmeros. Para você ter uma ideia, a gente pode falar em dezenas de benefícios. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns deles. E vai focar nessa questão da anti-inflamação. Ele é, antes de tudo, um anti-inflamatório dos melhores que existem. O que é o própolis? Bem, as abelhas têm uma comunidade, elas vivem numa casa, numa cidade. A cidade delas chama-se colmeia. E essa colmeia tem que ser protegida para a entrada de fungos, de bactérias, de outros insetos. Nenhum inseto estranho pode entrar na colmeia. Então, nas frestas da colmeia, nos lugarzinhos onde tem aquele buraquinho que pode entrar um inseto, as abelhas colocam o própolis. Então, o própolis, ele protege a colmeia, a cidade das abelhas. Daí, gente, veio o nome. O nome própolis. Gente, polis tem a ver com cidade. Você vê que é metrópole, é uma cidade grande, né? Metro grande, polis, cidade, gigante. Então, polis é cidade, cidade das abelhas. E o própolis, que é a favor, que protege, que impede que essa cidade seja invadida. Gente, o própolis é tão maravilhoso, tão fantástico, que eu acho que a ciência deveria estudar ainda muito mais do que estuda. E nós temos tanta comprovação científica sobre ele. E, infelizmente, os médicos não prescrevem própolis para os seus pacientes. Porque o própolis é natural, não tem patente, não tem nenhuma indústria por trás manipulando, nem fazendo lobby nos congressos para poder a pessoa prescrever o própolis. Então o própolis não é prescrito pelos médicos, o que eu acho um absurdo. Porque se você tem tantas pesquisas científicas que comprovam que o própolis tem efeitos maravilhosos para a saúde, você não pode negligenciar isso. Porque se você faz isso, você está sendo negligente mesmo. Um médico que não estuda é negligente. Então tem que abrir a cabeça para entender que não é só uma coisa química que vem num comprimido ou numa cápsula que funciona, não. Que as coisas da natureza são remédios naturais que funcionam, tá? E como? E o própolis, ele é composto de várias substâncias. O própolis vai possuir os flavonoides. Já ouviu falar? Flavonoides são substâncias do reino vegetal. Estão na planta. Ali pelo caule da planta, nas folhas da planta, entendeu? Olha, vê só. Quando você come uma fruta está cheia de flavonoides. Quando você vai fazer um chá, por exemplo, de camomila, ali está cheio de flavonoides também. São substâncias naturais que são remédios para o corpo da gente. É química da mãe natureza. Agora, por que uma química da mãe natureza, ela
vai ser menos importante do que aquela química que vem no comprimido de dipirona, por exemplo? Pelo contrário, ela é muito melhor, porque o nosso organismo, que veio também da natureza, ele vai entender melhor aquela química ali e vai assimilar melhor aquela química dentro do organismo. Então é muito melhor um anti-inflamatório natural do que um anti-inflamatório químico desse que gera um monte de efeitos colaterais. Fica aqui até o final desse vídeo que você vai ver todos esses benefícios do própolis e muito mais. Você também vai ver como se não deve usar o própolis. Tem alguns efeitos colaterais? Tem sim, mas só muito específicos para algumas poucas pessoas, tá? Bem, você vai aprender como é que usa, qual é a dosagem, tudo isso um pouco mais na frente no vídeo. Presta bem atenção. Quais são os grandes benefícios dessa maravilha da natureza? Número 1, benefício número 1 do própolis. O própolis, ele é um anti-inflamatório de largo espectro. Lembrando que ele vem em gotas. Eu gosto muito do própolis em gotas. Ele também vem na forma de cremes, de pomadas, de cápsulas. Eu acho melhor você usar as gotas do que as cápsulas, tá? Porque funciona melhor, tem mais efeito. Aliás, se você for classificar o própolis, pode classificar ele como um fitoterápico, na verdade. Ele não é uma coisa diferente disso. Ele não foi feito num chá, mas ele é uma tintura de um fitoterápico. Isso é o própolis. Mas um fitoterápico do mais alto nível que você possa imaginar. Aí eu vou te dizer uma coisa. Se ele é um fitoterápico, ele é uma tintura, tá? Ele vai ser melhor na forma... Aliás, como todo fitoterápico, é melhor na forma de tintura. Um fitoterápico em cápsula, ele vai funcionar em extrato seco, ele funciona, em comprimido também é bom, a erva medicinal em comprimido, ela vai funcionar. Tem muito na farmácia para vender, mas em tintura sempre é melhor. Lembra uma coisa, tintura de erva medicinal é sempre a melhor forma de se consumir uma erva medicinal. Então a melhor forma de você consumir o própolis é tintura, é gotas, é líquido, tá? Na forma de tintura. E vende em qualquer farmácia. Aqui no Brasil a gente tem várias marcas maravilhosas. Tem própolis vermelho, própolis preto, própolis azul. Todos eles são ótimos. Todos eles são maravilhosos. São pequenas diferenças, mas no conjunto todos têm as mesmas funções e os mesmos benefícios, tá? Não tem essa de própolis mais forte ou mais fraco. Todos eles são maravilhosos. E a forma de você consumir é 20 a 30 gotas colocadas dentro de um copo d'água. Isso eu vou explicar em mais detalhes uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, tá? Bem, o própolis ele é anti-inflamatório potente, tá? Ele é um grande anti-inflamatório por conta desses flavonoides que têm efeito anti-inflamatório mesmo. Os flavonoides presentes no própolis é uma lista que você vai ter ali. Ele vai ter um efeito sobre fibromialgia, porque é o seguinte... Tendo dor no teu corpo, tem inflamação. Não tem para onde correr. Algumas vezes você tem inflamação e não tem dor, já expliquei isso aqui. Mas se você está com alguma dor no teu corpo, ali tem alguma inflamação com certeza. É impossível existir uma dor sem inflamação por trás. Então, se você está com fibromialgia, dói tudo, está inflamado. Se você tem artrite, artrose, tuas juntas aqui dos teus dedos, essas juntas aqui, ó, aqui do punho, aqui do cotovelo, o teu joelho está tudo inflamado, doendo quando você movimenta, é porque você está inflamado. Então o própolis ele é indicado para tudo isso. Então ele é um anti-inflamatório poderoso por conta desses flavonoides. Aí você tem vários, tem artepilin, você tem a crisina, que é muito boa inclusive para testosterona, eu já fiz vídeo sobre isso. Então são tantos os efeitos do própolis que a gente até se perde. Mas esse é o primeiro efeito maravilhoso dele. Ele é um anti-inflamatório fantástico. Então ele pode ser utilizado para quando você tiver com gripe, resfriado, garganta inflamada, qualquer tipo de dor, você pode usar o própolis para isso. Artrites, dores de qualquer tipo. Tá com dor de cabeça? Toma um própolizinho. E pode tomar também um analgésico. Vai ser mais fácil o analgésico fazer efeito, tá? Vai ser mais fácil. Vai ser bem mais fácil. Tá? Então, como anti-inflamatório, ele é um dos melhores, inclusive o própolis ele é um anti-inflamatório que não vai causar aqueles efeitos indesejáveis dos anti-inflamatórios que você compra na farmácia, que vai prejudicar o teu estômago, vai prejudicar, pode prejudicar o teu rim, né? Aqueles anti-inflamatórios como diclofenaco, nimesulida, isso é perigoso.
Inclusive, você só pode tomar no máximo por 5 dias, sabia disso? 5 dias no máximo, porque é perigoso. Então vamos lá. O própolis não vai ter efeito colateral, não vai fazer mal para o teu estômago, pelo contrário, vai fazer até bem, como eu vou falar daqui a pouco, porque ele tem um efeito contra o Helicobacter pylori, tá? Aquela bactéria que causa gastrite. Segundo efeito maravilhoso dessa dádiva da natureza, antibiótico. Agora eu te pergunto, como é que uma substância pode ser tudo ao mesmo tempo? Não é divino isso? Você já parou para pensar nisso? Você já usou o própolis para desinflamar a tua garganta? Põe aqui no comentário. Quando foi isso? Como foi que você usou? Vê só, preste atenção. O própolis é um antibiótico natural, de largo espectro. E por que eu falo de largo espectro? O que é que quer dizer isso? Gente, ele destrói bactéria, destrói fungos, cândida, por exemplo, um fungo muito indesejável. Ele destrói vírus, ele é um antiviral. E ele destrói parasitas, vermes. Gente, como é que pode uma substância só ser tudo isso? Só Deus. Só realmente Deus para fazer algo desse tipo. Para fazer algo assim. Veja só. Você vai numa farmácia, você compra um antibiótico. Mas aquele antibiótico vai servir para bactéria. Um Bactrim, por exemplo. Né? Ou então uma ampicilina vai servir para uma bactéria, para poder matar as bactérias. Mas não mata fungo. Não vai matar vírus. Mas o própolis, ele mata todos os micróbios que existem. Aí eu te pergunto, é ou não é um milagre isso? Todos. Ele destrói vírus, ele destrói bactéria, ele destrói fungo e ele destrói os parasitas, os vermes. Aí eu te pergunto, isso tudo está provado cientificamente, tem várias centenas de milhares de pesquisas comprovando no mundo inteiro há muitos anos. E eu faço aquela pergunta clássica para você. Responde aqui embaixo. Responde aqui embaixo nos comentários dessa pergunta que eu vou te fazer. Por que os médicos não usam? Eu quero saber. Me responde. Por que os médicos não usam algo que é comprovado que funciona contra todos os micróbios que você conhece na sua vida? Não é incrível isso? Não passar. Nem quando o cara está doente com a gripe, você vai numa UPA, o cara está doente, não passa própolis. Eu era o único, quando eu trabalhava na UPA, que eu passava própolis para todo mundo. Eu passava o equinácea, própolis e o antibiótico, as 3 coisas. Era muito melhor o resultado? Claro, óbvio. Então, é uma coisa maravilhosa para você prevenir gripes e resfriados. Se tu mantiver tua vitamina D lá em 100, 100 e pouco, e tomar própolis todo dia, gente, não vai pegar mais gripe não. Dengue também não pega. É incrível. Agora, será que é por esse motivo? Eu vou fazer outra pergunta para vocês, quero que vocês respondam aqui embaixo. Será que é por esse motivo que eles não passam? Que vai cair a venda de remédio? Será? Não sei. Estou questionando aqui, vocês vão me responder aí embaixo nos comentários, tá? Bem, terceiro grande benefício do própolis, anticancerígeno. Já imaginou? Como é que uma coisa pode ser antibiótico, anti-inflamatório e também anticancerígeno? Meu Deus! A crisina e a artelipina são 2 dos flavonoides, porque isso aqui é uma lista de substâncias, mas essas 2, elas inibem o crescimento de célula cancerígena, inibem o crescimento de tumores cancerígenos. Então é uma substância anticancerígena. O própolis, ele atua prevenindo o câncer. E uma das formas pelo qual ele previne o câncer é destruindo a célula cancerígena, mas também aumentando a imunidade. Aí é onde está a maravilha dele. Ele tanto destrói a célula cancerígena, o tumor, impedindo que ele cresça, que ele se reproduza, e também aumenta a imunidade para poder o sistema imunológico destruir o câncer. Olha que maravilha. E por que os oncologistas não passam própolis? Principalmente para a pessoa que já teve câncer, já se curou com a quimioterapia, né? Ah, tá com recidiva, já ficou boa, já teve câncer de mama. Por que o médico não estuda o própolis e não passa para o paciente não voltar a pegar o câncer? Para prevenir. Pois é. Eu queria que vocês respondessem aqui embaixo, tá? Quarto benefício do própolis, maravilhoso,
E esse aí, gente, também tem comprovação. Todos eles têm comprovação, mas essa comprovação saiu há pouco tempo em pesquisa científica. Diabetes. O própolis é excelente para diabetes. Ele melhora a resistência à insulina e melhora a ação da insulina. O própolis reverte essa doença. Ajuda a reverter. Eu fiz um vídeo hoje de manhã sobre diabetes, explicando a única forma de você curar é com o trio maravilha, que é o jejum matinal diário, o exercício físico e a dieta low carb, de baixo carboidrato, esse trio aqui. Mas você vai dar uma forcinha tomando própolis, vai ajudar a baixar essa glicose bem mais rápido, tá? Então, diabético, consuma própolis, porque vai ajudar a melhorar a tua glicose, vai baixar a glicose por conta desses flavonoides que tem aí também, que eles são o segredo de tudo. É química da natureza que é remédio para você. Vamos para o quinto benefício. Ora, esse aí todo mundo sabe, e os médicos sabem também, mas não prescrevem. Gripe, resfriado, infecção do trato respiratório superior, né, garganta, sinusite, tudo que for inflamação, infecção do sistema respiratório, seja por vírus, bactéria, ou seja o que for, própolis. Porque vai aumentar o sistema imunológico, vai reduzir o tempo da gripe e, ao mesmo tempo, vai prevenir que a gripe se transforme numa pneumonia, evitando um internamento hospitalar, entendeu? Evitando mais complicações, mais problemas para a pessoa. É uma maravilha isso. Agora os médicos não prescrevem. Eu vi uma coisa absurda de uma médica lá inclusive da Alemanha, ela dizendo assim, gripe, com remédio é 15 dias, sem remédio é 15 dias. Ela dizendo que a gripe, a pessoa ficava boa com 15 dias com ou sem remédio. Que isso? Que nada. Que conversa mole. Você quer dizer que o própolis não vai retardar, não vai aumentar a capacidade do sistema imunológico de fabricar os anticorpos para poder esses anticorpos detonarem o vírus muito antes? Claro que sim. E você vai evitar que você tenha uma pneumonia. Então é bom de qualquer jeito. Então é um absurdo que um médico pegue um paciente com uma gripe e não passe um própolis para esse paciente, tá? E aí, quando está com a gripe, pode tomar até 2 vezes por dia, 30 e 30, naquele momento ali, né? Sexto benefício, esse é maravilhoso também. Infelizmente, isso deveria acontecer com todo cirurgião que faz uma cirurgia depois, no pós-cirúrgico, ele deveria passar própolis para os seus pacientes, porque a cicatrização iria ser muito melhor. E as infecções hospitalares iriam cair muito também. Mas ele só passa o antibiótico, mas ele não passa o própolis. Porque a medicina tradicional ela tem, parece que uma alergia à medicina natural, é impressionante. Eles têm uma alergia ao que é natural, né? Meu Deus do céu. Eu passo antibiótico, mas eles não passam o própolis. Eu acho incrível isso. Eu sou um médico naturalista, mas eu passo as coisas da alopatia que são boas, mas eles não passam própolis. Mais uma para o própolis aí, cicatrizante. Ele acelera a cicatrização das feridas. Esses flavonoides atuam nesse sentido também, promovendo uma maior capacidade de fabricação de colágeno. Porque para você cicatrizar uma ferida, tem que ter colágeno. Então, quando você ali, vai cicatrizar a ferida, fabricando mais colágeno com o própolis, você vai cicatrizar mais rápido. Acelera o processo. Aí você pode colocar o própolis sem álcool, colocar direto na ferida, pode colocar. E você pode colocar o creme de própolis, que seria mais adequado. Existe creme de própolis para vender. Aí pela internet você consegue, tá? Vamos ao próximo tópico. Tratamento da herpes. Olha quanto benefício. É incrível, né? Herpes. Você que tem qualquer tipo de herpes. Herpes labial, herpes vaginal, herpes anal, herpes zoster, aquela que fica aqui de lado assim, aqui assim, pode dar até assim no rosto, aqui assim. Qualquer tipo de herpes vai se beneficiar. O paciente vai se beneficiar muito com própolis. Tomando própolis. E aplicando na lesão também o creme. Ou a solução sem álcool. Porque veja só, você tem na farmácia o própolis em gotas com álcool e o própolis em gotas sem álcool. Dá no mesmo. Pode ser qualquer um dos dois. Mas para passar na pele, é melhor sem o álcool. Você com algodãozinho você passa. Sem o álcool, tá? Na pele é sem álcool. Para tomar pode ser qualquer um dos dois, tá bom? Os dois vão funcionar do mesmo jeito, mas para colocar a nível tópico, no local, é sem o álcool. Então, vai ser muito bom para pele, vai ser muito bom para
Assim você melhorar a pele, cicatrizar e também tratar o herpes, tomando também o própolis para melhorar o sistema imunológico. A gente sabe que o herpes ele vai eclodir, ele aparece quando o sistema imunológico cai. Tanto é que quando você tem um estresse muito grande, teu sistema imunológico cai e a herpes aparece. E o própolis vai diminuir a chance dela aparecer. Vamos para o 8º benefício. Esse é maravilhoso. Enxaguante bucal. Ó. Você pode pegar um copo, coloca 30 gotas de própolis, enche o copo até a metade, coloca na boca, faz um bochecho, um gargarejo e cospe na pia do prato. Faz umas 2, 3 vezes isso, esse bochecho, e você vai o quê? O que é que você vai fazer com isso? Presta atenção. O própolis, ele destrói bactéria ruim e estimula o crescimento de bactéria boa. Olha a tecnologia de Deus. Eu queria saber se o ser humano já conseguiu fazer um antibiótico assim. Nunca. Porque antibiótico é o seguinte, ele destrói tudo que é bactéria que ele encontra pela frente. As boas e as ruins. Pelo contrário, destrói mais as boas, né? Isso aqui é o ruim de tomar um antibiótico, que acaba com a flora intestinal. Vai destruir as bactérias boas que estão na flora. O que é que o própolis faz? Ele seleciona. Ele tem essa capacidade. Ele diz assim, ele olha e diz assim, essa bactéria é boa, eu estimulo o seu crescimento. Ele estimula o crescimento da bactéria boa e ele destrói a bactéria ruim. Não é incrível, gente, isso? Coloca aqui no teu comentário se isso não é incrível. Entendeu? Pelo amor de Deus. Só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa. Aí você vai melhorar a microbiota da sua boca. Fazendo esse bochecho. Pode fazer de manhã cedo. Pode fazer. Você coloca... Pode ser um copo de água com 30 gotas de própolis e fica fazendo bochecho e jogando fora o própolis. Depois toma um copo de água e escova os dentes. É um detalhe também que a gente vai explicar daqui a pouco, essa coisa dos dentes, tá? 9º benefício. Destrói Helicobacter pylori. Helicobacter pylori é aquela bactéria que o cara toma um monte de antibiótico caríssimo para destruir e não destrói, e o própolis destrói. Bem mais barato. Helicobacter pylori é tido como um dos complicadores dos casos de gastrite. Aí você faz aquele exame, né, para saber, o exame de urease positivo, para saber se o Helicobacter pylori está presente no seu estômago. Se tiver presente, taca própolis nele que o própolis vai detonar o bicho, meu amigo. Muito melhor. E ainda vai trazer outros benefícios para você, né? Porque o antibiótico não vai, não. E aí nós vamos para penúltimo benefício, a flora bacteriana. Porque como o própolis seleciona as bactérias que ele vai matar, ele vai destruir somente as ruins e vai preservar e estimular o crescimento das boas. Então não tem nada melhor para curar a tua disbiose do que o própolis. Ele não é um antibiótico, mais do que antibiótico, ele é um antidisbiótico. Ele combate a disbiose. Porque você come prebiótico, toma o probiótico e toma o própolis. Aí ele vai fazer crescer as bactérias boas e destruir as ruins. Vê que maravilha, vê que espetáculo. E aí tua saúde como um todo vai melhorar, porque quando você melhora a microbiota intestinal, melhora tudo, meu amigo. Tudo. Bem, 11º benefício foi uma descoberta aqui de São Paulo. Ainda tem muita coisa para a gente descobrir, viu? Sobre os rins. O própolis tem substâncias nele que regeneram as células, especificamente células renais. Então, o própolis ajuda a reverter a insuficiência renal aguda e crônica. Vê que maravilha, minha gente. Pesquisa de São Paulo da USP, inclusive, graças a Deus, nesse caso, os médicos alopatas estão redimidos, porque já tem uma boa quantidade de nefrologistas, que são os médicos que cuidam dos rins, que estão usando o própolis para seus pacientes. Graças a Deus, pelo menos isso. Os oncologistas não usam, os otorrinos não usam, mas pelo menos os nefrologistas usam. Graças a Deus. Eu já tive pacientes que regrediu a creatinina, baixou para os níveis normais. Tive paciente que recuperou o rim com o uso de própolis. Saiu da fila da hemodiálise, tá? Então, quando eu tenho um paciente com problema renal, a primeira coisa que eu faço é própolis, tá? Bem, gente, eu acho que era essa a história dos benefícios. É muito benefício, né? Agora, qual a forma correta de utilizar o própolis? Primeiro vamos falar da incorreta. Jamais pingar na tua boca. Própolis jamais, presta bem atenção, jamais deve ser consumido pingando diretamente na sua boca.
porque vai acabar com seus dentes. Vai amarelar os seus dentes todos. Não faça isso. Essa é uma forma errada de você tomar o própolis. Jamais. Agora, eu pergunto, você já tomou o própolis errado? Coloca o teu comentário aqui embaixo. Você toma o própolis de qual forma? Eu quero saber. Quantas gotas você coloca no copo e quantas vezes por dia? Põe aqui um comentário aqui embaixo. Presta bem atenção. Própolis é para usar meio copo ou um copo d'água, 30 gotas. Tá? Contraindicações do própolis. Quem não deve tomar? Presta bem atenção. Grávidas, negativo, não deve tomar própolis. Não existe segurança para uma grávida tomar própolis. Própolis é uma fitoterapia e nenhuma fitoterapia, nenhuma erva medicinal deve ser consumida por uma mulher grávida. Mulheres grávidas não devem tomar nem chá de camomila, minha gente, para vocês terem uma ideia. Eu não estou exagerando, viu? Porque podem ter substâncias abortivas. Não, grávida não deve tomar nenhuma erva medicinal, nenhum fitoterápico. Então, grávida não pode tomar própolis e crianças também não, tá? Isso é contraindicação. E também as pessoas que têm, que também tomam anticoagulante. Se você toma um anticoagulante, como varfarina, Marevan, também aquele outro, xarelto, não consuma própolis, tá? Porque pode haver interação, não é legal também, tá? Não consumir direto na boca, colocar, como é que se deve tomar corretamente? Um copo d'água inteiro ou meio, dependendo do gosto. Longe das refeições, você vai tomar 30 gotinhas de própolis por dia. De 20 a 30. De um bom própolis que você compra nas farmácias normais, graças a Deus, tá? Agora, outro detalhe importantíssimo. Outra contraindicação. A pessoa que tem alergia a mel não pode consumir própolis. Está fora de questão. Essa é outra contraindicação. Grávidas, crianças e pessoas que tomam anticoagulante e pessoas que têm alergia ao mel. Como saber se eu tenho alergia ao própolis, doutor? Facílimo. Você compra o própolis, pega umas gotinhas de própolis no algodão, esfrega aqui no teu pulso, ó, aqui assim, ó, numa parte que não tem pelo, aqui, ó, aqui tá cheio de pelo, mas tem uma parte aqui que não tem pelo. Você põe aqui um pouquinho do própolis e aí você vai esperar 20 a 30 minutos. Se não tiver coceira, se não tiver nenhuma reação, se não ficar vermelho, tá beleza. Você não tem alergia. Mas se você já sabe que tem alergia a mel ou a qualquer produto da abelha, não pode consumir própolis. Bem, pessoal, eu vou agora interromper essa live para falar para vocês sobre uma novidade maravilhosa. É o curso de dor crônica e inflamação. Gente, é um curso maravilhoso. Esse curso é o meu mais novo curso, que já está no ar, numa promoção super especial. Esse curso é um curso onde você vai aprender sobre ferramentas da medicina natural para você desinflamar o teu corpo. A maioria das pessoas está com inflamação crônica no organismo. É a inflamação do organismo por dentro, silenciosa, que é a causa de várias doenças. Doenças cardiovasculares, infartos, AVCs, doença de Alzheimer, doenças autoimunes. Todas essas doenças que eu citei aqui agora são provocadas pela inflamação crônica. É aquela inflamação silenciosa que perdura por décadas a fio e que você nem sequer percebe. O teu corpo está inchado, inflamado, mas algumas vezes dói. Dói toda hora, com fibromialgia, dor muscular, dores articulares. Essa é uma forma também da inflamação crônica se manifestar. Então, a inflamação crônica pode ser silenciosa e pode ser barulhenta quando você tem dor o tempo inteiro. Então, esse curso vai ser para os dois casos, tanto para quem tem dor crônica, como para quem também está com inflamação e nem sabe que está inflamado. Porque você que tem dor o tempo inteiro, está cansado de tomar anti-inflamatório que acaba com o teu estômago, pode acabar com o teu rim, você está cansado de não ter solução para o teu problema, esse curso vai te ensinar, em primeiro lugar, qual é a causa dessa inflamação. Por que o teu corpo está inflamado? E depois nós vamos mostrar alimentos inflamatórios que pioram e provocam a inflamação crônica. E nós vamos mostrar também alimentos anti-inflamatórios que vão ajudar a curar o problema. Você também vai conhecer duas ervas medicinais maravilhosas, duas plantas medicinais para tratar também esses casos de inflamação crônica. E também os suplementos anti-inflamatórios. Esse curso é um curso 100% online e é vitalício. Comprando ele, você pode fazer ele para o resto da vida. Eu serei muito feliz em ser teu professor. E agora vamos voltar ao vídeo.